Daí, beleza? Bora mais uma? Acompanha aqui comigo. Questão 11. Um segmento de reta de 2 centímetros deve ser dividido em 3 partes. Qual a probabilidade dessas 3 partes formarem um triângulo? Questão bem curtinha, enunciado bem curto, parece ser bem inocente, mas não é tão inocente não, tá bom? Qual é a dificuldade dessa questão? A gente está acostumado a estudar que a probabilidade de um evento de interesse ela é igual ao número de eventos de interesse dividido pelo número dos eventos totais. E geralmente esse número aqui e esse número aqui são números discretos. O que eu quero dizer com número discreto? Você pode contar ele. Número de faces de um dado, quantidade de bolas azuis, quantidade de bolas vermelhas, então são números discretos. Para esse exercício, a dificuldade é que trata-se de uma variável contínua e no ensino médio não é normal a gente lidar muito com esse tipo de situação, tá? Mas assim, calma lá que eu vou explicar e vocês vão entender, tá bom? Existe uma forma de calcular a probabilidade que envolve formas geométricas, onde você não usa aqui os números, você pode usar áreas ou volumes. Volumes, tá? Você pode fazer assim, a probabilidade de um evento de interesse vai ser igual à área de interesse dividido pela área total. Vou dar um exemplo simples, tá? Vou dar um exemplo aqui simples. Tem um quadrado no chão, e a gente vai jogar uma moeda nesse quadrado. Um quadrado de lado L, tá? Um quadrado de lado L. E aí eu falo para você assim, aqui tem uma circunferência de raio R. Qual é a probabilidade dessa moeda cair dentro dessa circunferência de raio R? Aí, como é que eu faço para dizer isso? A probabilidade vai ser igual à área da circunferência, que é πr ao quadrado, dividido pela área do quadrado, que é L ao quadrado, beleza? Então, esse é um exemplo onde eu uso áreas do quadrado, área da circunferência, para fazer o cálculo de probabilidade. E eu vou aplicar essa ideia nesse exercício. Eu vou construir um gráfico e eu vou dividir o gráfico de interesse pelo gráfico de total de probabilidades. Tá? Me acompanha aí. Vamos lá. Então, agora vamos começar a falar do nosso exercício. Ele deu lá um lado, o que ele deu aí? Um segmento de reta que vai ser dividido em 3 partes, tá? E essas 3 partes podem ser de qualquer forma, pode ser aqui, pode ser dividido aí de qualquer maneira, tá bom? Vamos supor que a divisão foi aqui, mais ou menos aí igualitária, tá? Vamos supor que foi essa divisão. Eu posso chamar o primeiro lado de A, o segundo lado de B e o terceiro lado de C. Se eu souber a variável, na verdade, eu tenho apenas duas. Digamos que seja apenas A e B. Porque se eu tiver A e B, eu consigo determinar C como sendo 2, né, que é o tamanho desse segmento, 2 menos A menos C. Tá? Então a variável C aqui ela é dependente. Então eu posso aqui explorar as variáveis A e B. E aí o que eu vou fazer? Eu vou construir um gráfico de A e B. Vamos aqui construir um gráfico. Vem aqui comigo. Vou aqui construir um gráfico de A e B. Vamos analisar aqui, vamos lá, o segmento é 2, tá? O segmento é 2. É o tamanho do segmento. Ou seja, vamos colocar aqui, A e B. Qual é o maior valor de A que ele pode assumir para esse exercício? Qual é o maior valor de A? Digamos que B e C aqui, sejam praticamente muito próximos de zero. O maior valor que A pode atingir é o valor 2, tá? Ou próximo de 2. E o B, para o B, a mesma coisa. O valor 2 ou próximo de 2, tá bom? Se o B, digamos que o gráfico esteja aqui, O B vale 2, B igual a 2,
o A é muito próximo de zero e o C muito próximo de zero, tá? Pode ser, pode acontecer, pode acontecer. E aí, qual outra condição que pode acontecer? A soma de A mais B. Quanto que pode dar a soma de A mais B? A mais B, ela tem que ser menor do que quanto? Menor do que 2, né? Independente de onde eu fizer a repartição, o maior valor de soma de A mais B vai ser 2. Tá? Então vamos desenhar o gráfico disso aqui. Ó. A mais B menor do que 2. Então quer dizer que o B é menor do que 2 menos A. Beleza? Você me ajuda aqui ó, a construir o gráfico disso aqui? Quando o A vale 0, o B vale 2. Quando o B vale 0, o A vale 2. Tá? Então, o gráfico disso aí é isso aqui. Ó. É esse gráfico aí. Tá? E aí ó, é menor. O A, o B tem que ser menor. Ou seja, de acordo com essa fórmula aqui, deixa eu apagar ela aqui. De acordo com essa fórmula, a área de interesse é essa daqui, ó. A área de interesse é essa daqui. Tudo isso aqui, ó, abaixo do gráfico, porque é o menor, tá? Só que calma lá. Do que a gente está falando? A gente está falando de segmento. A gente está falando de lados de um segmento para formar um triângulo. Tem como um segmento ser negativo? Tem como ter um lado menos 1? Não, não tem. Tem como eu ter... Tem como o A ser negativo? Não tem. Não tem como o A estar aqui, ó. Não tem como o A estar aqui negativo. Tem como o B ser negativo? Não tem como. Então eu quero os valores menores do que essa reta e não negativos. Tá? Não pode ser negativo, porque o lado negativo ele extrapola as condições do meu exercício. Então, a região que me interessa, eu vou fazer aqui de amarelo. A região total que me interessa é isso aqui. Ó. Essa aqui é a área total. Tá? Possível de acontecer nessa divisão desse segmento. É a área total que pode acontecer. Beleza. Mas essa é a área total. Agora eu quero as áreas de interesse. Quais são as minhas áreas de interesse? Ele está falando, pessoal, essa aqui é uma palavra-chave. Qual a probabilidade dessas partes formarem um triângulo? Dado três lados, tá? Eu tenho três segmentos. Qualquer segmento que eu tenha, eu consigo formar um triângulo? Não, não é qualquer segmento que eu consigo formar um triângulo. Esses três segmentos, eles têm que respeitar algumas regras para que eu consiga formar um triângulo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu tenho esse lado A, digamos que esse seja o A. Digamos que esse aqui seja o B. Digamos que esse aqui seja o C. Tá? São três segmentos aqui. Ó. Esses três segmentos, tá bom? Eu consigo formar um triângulo com esses três segmentos? Se eu colocar aqui, ó, o B aqui, ó, e eu coloco o C aqui, ó, lá, ó, eu consigo formar o triângulo? Não consigo, ó. Olha o tanto que falta aqui para chegar lá, ó. Eu não consigo formar o triângulo. Então, dados os três segmentos, esses três segmentos A, B e C, eles têm que respeitar umas regras que eu vou colocar agora. Matematicamente falando, nenhum lado, tá? Vou primeiro falar, depois eu escrevo a fórmula matemática. Nenhum lado pode ser maior do que a soma dos dois outros lados. E ainda, nenhum lado pode ser menor do que a diferença dos dois outros lados, tá? Como é que eu escrevo isso aqui, ó? O A, ele tem que ser menor que o B mais C, bem como o B tem que ser menor que o A mais C. E o C tem que ser menor do que o A mais B. Isso aqui se chama condição de existência. Essa é uma das condições de existência para que se forme um triângulo. E ainda existe outra, que é o seguinte: o A ele tem que ser maior do que o módulo de B menos C. O B tem que ser maior do que a diferença de o A menos C. E o C tem que ser maior do que a diferença de o A menos B. Essas são as condições de existência do triângulo, beleza? Então,
se os meus 3 segmentos respeitarem as condições de existência, beleza, eu consigo formar um triângulo. E é justamente isso que o problema quer. Qual é a probabilidade dessas 3 partes formarem um triângulo? Então eu tenho que verificar em que área está isso. Qual é a área das possibilidades de eu conseguir formar um triângulo? Então vamos lá, vamos desenhar um gráfico aqui. Qual é o maior valor que um lado pode ter para conseguir formar um triângulo? Se um lado, por exemplo, se o B, digamos aqui que o B, tá? Vamos ver aqui, ó. Digamos aqui que o B, ele é igual a 1. Ele é igual a 1. Se eu tiver o B igual a 1, eu vou ter que A mais C é igual a 1, né? Porque o segmento aqui, ó, vale 2, tá? O segmento aqui, ó, tamanho 2. Então eu vou ficar com A mais B mais C igual a 2, tá? Porém, o B não vai ser menor do que o A mais C. Ele vai ser igual. E ele tem que ser menor. Ou seja, o B não pode valer 1. Ele tem que ser menor do que 1. Todos os lados têm que ser menor do que 1. Porque senão, essa condição de existência aqui não vai ser respeitada, tá? Então, aqui, ó, se eu fizer aqui de novo o gráfico de A mais B tem que ser maior do que 1. Por que tem que ser maior do que 1? Porque eu tenho que ter um C menor do que 1. E para que o C seja menor do que 1, a soma de A mais B tem que ser maior do que 1. Beleza? Um lado, vou falar novamente, um lado não pode ser maior do que 1. Nem igual a 1 ele pode ser. Ele tem que ser menor do que 1. E a soma de quaisquer dois lados sempre tem que ser maior do que 1. Tá? Então vamos desenhar aqui, ó. Vamos colocar aqui no gráfico a equação A mais B maior do que 1. Que reta é essa? Quando o B vale 0, o A vale 1. Quando o A vale 0, o B vale 1 também. Só que aqui, ó, é uma desigualdade, é maior. Então eu escrevo a reta, beleza? Vou escrever aqui a reta. E aí, ó, tá difícil, hein? Tá difícil. Ó. Aí, tá mais ou menos agora, né? Vocês aceitam assim, né? Aqui é 1, tá? Aqui é 1 e aqui é 1. Detalhe, maior, tá? Maior, ou seja, o que me interessa aí é essa área aqui para cima da reta. Beleza? Só que é o seguinte, eu falei que nenhum dos lados pode ser maior do que 1. Se o A for maior do que 1, a soma de B mais C vai ser menor do que A, o que vai ferir a minha condição de existência. Então, cada lado não tem que ser menor do que 1. Cada lado individualmente tem que ser menor do que 1. E ainda, a soma de dois lados tem que ser maior do que 1. Então, beleza, vamos lá analisar o A. Vamos colocar as retas limitantes aí do A, tá? Essa reta aqui, ó, ela limita o valor de A. O A não pode valer mais do que 1. Não pode valer mais do que 1. O A não pode estar aqui, ó, não pode. Se o A for maior do que 1, eu não vou conseguir satisfazer a minha condição de existência. A mesma coisa o B. O B não pode valer mais do que 1. Ele não pode estar aqui em cima. Não pode. Se ele estiver lá em cima, se o gráfico for lá para cima, o B vai ser maior do que 1. A soma de A mais C vai ser menor do que B e não vai satisfazer a minha o quê? Condição de existência do triângulo. Então, essas três retas aqui, ó, que eu vou desenhar agora em verde, essas três retas são as retas que delimitam a minha região de interesse. O B tem que estar abaixo de 1. Espera aí. Tá? Ó, vou até aumentar aqui o traçado, tá? Vai ficar bem grosseiro mesmo. O B tem que ser menor do que 1. O A tem que ser menor do que 1. E a soma de A mais B tem que ser maior do que 1. Qual é a minha área de interesse? Qual é a área de interesse que eu quero? Está aqui, ó.
Tá aqui, ó. Minha área de interesse é essa areazinha aí, ó. Essa aí é a área. Nessa área aqui, nesta área aqui, eu não tenho nenhum lado maior do que 1. O B não é maior do que 1. O A não é maior do que 1. A soma de A mais B é maior do que 1. Ou seja, o C vai ser menor do que a soma de A mais B. E todos os pontos aí dentro respeitam as minhas regras, as minhas condições de existência do triângulo. Beleza, consegui delimitar qual é a minha área de interesse. E agora eu tenho área total e eu tenho área de interesse. Então, o que me resta fazer? Igual eu falei lá no começo, probabilidade de um evento de interesse é igual a área de interesse dividido pela área total. Tá? A área de interesse, deixa eu apagar aqui, ó. A área de interesse. Qual é a área de interesse? É a área verde piscina aqui, né? É essa área aqui, ó. Aqui é 1, aqui é 1. Base, isso é um triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. A área de interesse é igual a base, que é 1, vezes a altura, que é 1, dividido por 2, que é igual a 1 meio. Agora a área total. A área total. Base 2 vezes a altura 2, dividido por 2. 2 vezes 2 dividido por 2. Corta aqui, sobra 2. Então, a área de interesse, meio. Área total, 2. 1 meio dividido por 2. Quanto que dá? 1 quarto. Resposta da minha questão, 1 quarto, ou seja, 25% é a probabilidade de eu dividir aleatoriamente um segmento em 3 partes e eu conseguir que esses 3 segmentos formem um triângulo. Letra C. Letra C de Cachoeira Paulista. Pergunto, temos na assistência alguém de Cachoeira Paulista acompanhando esta solução? Se tem, já sabe, né? Curtir, compartilhar e ficar de próximo nas próximas soluções. Esse tipo de problema, tá, pessoal? Curiosidade, esse tipo de problema é um problema conhecido na matemática. Esse problema se chama o problema do macarrão. Procurem aí problema do macarrão que vocês vão se deparar com esse mesmo problema que agora caiu no concurso. Matemática é importante. Beleza? Valeu!